Agradeço a oportunidade de fazer esse trabalho, porque quando a gente faz um trabalho de estudo, o primeiro a ganhar mais somos nós, porque a gente é forçado, né, a entrar em contato com os livros, com a ideia espírita, e assim a gente acaba aumentando a nossa bagagem de conhecimentos. E essa doutrina é maravilhosa, né? Hoje nós vamos falar do Livro dos Médiuns sobre efeitos físicos. E é interessante, né? Porque, a princípio, quando a gente pensa em efeito físico, a gente pensa assim, bom, as pessoas que têm pouco contato, né, com a doutrina espírita, mas a espiritualidade, os espíritos, né, os fantasmas, né, seja como queiram chamar, né, eles devem ser mágicos, né? Porque se ele quiser levantar um copo, ele levanta, né? Se ele quiser me ajudar a evitar eu fazer uma coisa errada, ele ajuda. Se eu quiser acertar o número da loto lá, né, quem sabe ele ajuda, né? E fica essa mística. E por isso que a gente fala que o espiritismo, ele é um tripé. Vamos pensar sempre num banquinho. Quem que nunca sentou num banquinho de 3 pés? Não existe um banquinho de 3 pés que manque. Se for de 4, ele pode mancar, de 3 não. Então, o espiritismo é um tripé, né? Onde nós temos a filosofia, que faz toda a diferença, né? A filosofia espírita. E nós temos a ciência espírita. Aí os outros vão falar, mas ciência e religião, né? Parece que é uma coisa tão diversa. E a filosofia espírita vem nos mostrar a necessidade da ciência. E isso tudo vai dar consequências religiosas. Ou seja, vai fazer eu mudar a minha concepção de enxergar as coisas e, consequentemente, a minha mudança, né, naquilo que eu estiver fazendo em desacordo com aquilo que eu quero que possa me trazer algo de bom. Mas falando em ciência, e como esse assunto, embora não seja o tema de hoje, a gente falar sobre fluido cósmico universal, que é um tema aí que fica mais a cargo do Virgílio, pessoa mais, né, científica, etc., né, brincadeiras à parte, né, aí, ó, o Virgílio concordou. Que será, né, fluido cósmico? É uma matéria muito difícil. E eu vou ler uma reportagem que eu tirei aqui, eu tô lendo, tá, gente? Ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Publicada em O Globo, coordenado por Cláudio Landim. A pessoa, né, é Alan Alves Brito. Eu não vou ler a matéria inteira, porque senão fica fora do tema. Mas assim, ó, apenas 5% do universo é o que a gente consegue ver e detectar. Esta porção ínfima do que conhecemos é descrita pelos elementos químicos da tabela periódica. Vou voltar, ó, 5% do universo é o que a gente consegue ver. Ou seja, 95%, né, a gente pouco sabe, né? E aqui fala o seguinte ainda, né? Que são, né, 5% são os ingredientes básicos da matéria e de tudo que conseguimos observar na natureza. Aí vem a questão, mas qual a origem desses elementos, né? E aí segue a questão interessantíssima, né? O Eduardo, você está lendo onde isso? Eu li da internet, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sociedade Astronômica Brasileira. Você posta o link pra gente? Ah, tá bom. Tá bom. É muito interessante. Eu também me abismei, que a gente lê e esquece. Eu vou ler mais um pedacinho, já que vocês se interessaram, ó. Hidrogênio e hélio são os mais abundantes, formados nos 3 primeiros minutos após o Big Bang. Você vê que o negócio vai longe, né? Então, a gente vê que pouco sabe, né? E às vezes a gente pega, dá uma folhadinha. Não é que vai longe, vem de longe. Vem de longe. Não, vem de longe e a ciência, ela vai... eu lembro do Cândido agora, o Virgílio, que ele falava que o conhecimento nosso é como se fosse comparado a uma circunferência, né? Ao perímetro de uma circunferência. Quanto maior a circunferência, maior o perímetro, mais desconhecimento a gente atinge, né? Quando a gente cresce um pouquinho o conhecimento, aumenta, né, o nosso desconhecimento, né? Porque ainda estamos muito no início, né? E quando se fala em fenômeno físico, igual eu comecei a conversar no início,
As pessoas acham, então, que os espíritos, eles podem tudo. E outros nem acreditam nos espíritos, né? Então, fica um verdadeiro braço de força, né? E a gente tem que lembrar que as sessões, né, aquelas sessões de materializações, onde acontecem os fenômenos físicos, né, de efeitos físicos, eles têm que contar o quê? São alguns conceitos básicos, né, antes de a gente entrar no assunto, né? Tem que ter pelo menos um médium. Por que será que tem que ter um médium, né? Porque o fenômeno psíquico, ele exige a participação de energias que são psíquicas e biológicas. Não é só psíquico. Porque o espírito, ele não vai fazer, né, as coisas levantarem, porque as coisas têm a matéria densa, são de matéria densa. Então, não existe nada que vá contra as leis da física, da biologia, da química e por aí vai. O que acontece, que é o vulgo milagre, são acontecimentos em que a ciência, ou melhor dizendo, que a pessoa que observa não acha como aconteceu, não entende como aconteceu e joga para o milagre, ou para o fenômeno, né? E aí acredita-se em tudo, é fenômeno, acredita-se em tudo. Então, são energias doadas pelo corpo físico do sensitivo, do médium, e também energias da equipe que está participando daquele movimento, daquela experiência. Sem essas energias, não há como o mundo espiritual entrar em contato com esses fenômenos físicos. Tem que haver alguma explicação, não é milagre, tá? Lembrando que a gente está falando de física. A gente fala um fenômeno físico, ele ocorre a movimentação, algum tipo de lei da física. Não tem como ser diferente. Tá? Um copo, ele não vai sair levitando simplesmente porque o espírito levita. Não, tem que ter alguma explicação. Só que a gente não enxerga, né? E a gente começa a jogar para o sobrenatural. Física da matéria palpável e visível e também física da matéria intangível. Tudo segue uma lei que a gente não conhece às vezes. A gente não conhece, mas isso não significa que nós não estamos falando de física. Da mesma maneira, né, que a química, ela precisa misturar os materiais e substâncias, levando-se em conta toda uma tecnologia, né, se a pessoa quer criar algum elemento químico, né, algum remédio, ele tem que seguir toda uma tecnologia que a química estudou e desenvolve para ele conseguir chegar naquela meta, certo? E a mesma coisa acontece, é idêntico quando a gente lida com fenômenos físicos, alguns tangíveis e outros não. Para que o fenômeno possa se tornar palpável, tangível, para que então a gente possa percebê-los. Tem que haver alguma mistura, algo acontece. E às vezes a gente não sabe o que é, mas isso não significa que houve todo um trabalho, todo um concurso de energias, né, psíquicas, energias orgânicas e por aí vai. Daí, gente, a necessidade de alguém que tenha essa faculdade de ceder essa energia, esse fluido, como queiram, com mais facilidade do que as pessoas comuns. Porque quando a gente fala em médium de efeito físico, são aqueles médiums que eles têm uma facilidade maior de ceder essas energias. Todos nós somos, em algum grau, médium. É o que a gente aprende no Espiritismo. Mas quando se fala de efeitos físicos, vamos dizer assim, é uma situação mais específica. Tá ok? E a gente sabe que nos livros de André Luiz, a gente observa que são vários os pontos importantes, que vai desde a responsabilidade nossa, né, do médium, da equipe, seja com horário, né, seja com alimentação, seja com pontualidade, né? Já pensou? Então a gente vai marcar uma experiência ou algo do tipo, e um chega meia hora depois, outro, né, se alimenta mal, o outro está com a psique totalmente fora de organização, né? Então tudo corrobora ou não para que aquela possibilidade ocorra. E a pessoa tem que estar extremamente predisposto, assim como os comportamentos éticos e morais.
Quando a gente faz os cursos para passe, né, eu me recordo muito bem, então as pessoas perguntam, mas no dia eu posso fazer isso, no dia eu posso fazer aquilo? Ô, pessoal, a questão não é só o dia, é uma questão de opção de vida. Se você tem uma opção de vida positiva, não tem como você ser segunda, terça e quarta no bar, quinta, sexta e sábado no centro, ou vice-versa. Não estou falando nada contra ir no bar. Tem que ver a sintonia que você faz. Se você começa a fazer uso de alcoólicos, se você começa a fazer uso de certas companhias, certos filmes, então a gente tem que estar se vigiando. Se a gente quer um auxílio apropriado. E mesmo a gente observando todos esses critérios, a gente não pode esquecer o seguinte, que existe uma equipe espiritual que está ali para que aquilo possa ocorrer. A permissão espiritual. E ainda também, se mesmo a gente tomando todos esses cuidados, todas essas, né, precauções, isso não significa que a gente vai conseguir não, gente. Por que será que não? Depende da gente só? Se não depende só da gente, a gente não pode garantir nada, né? Então, esse é um preâmbulo que eu gostaria de falar, só para a gente começar a entrar no assunto. Então, eu vou pôr o slide aqui. Qualquer coisa, o Estevão me ajuda. Vamos ver se eu lembro aqui. Vou começar a apresentar aqui. Então, vamos lá, gente. O Livro dos Médiuns, segunda parte. Vai falar sobre as manifestações espíritas. Da teoria das manifestações físicas, dos itens 8 a 12. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Eu dei uma dica aí, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio, aquele efeito que o médium emite. Ali, já está dando uma palha do que eu falei. Tem que haver a participação do médium, tem que ter o fluido universal, e é uma série, né, de acontecimentos necessários para que aquilo possa se desenvolver. Agora eu peguei aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, o ectoplasma, utilizado nas materializações, nas cirurgias espirituais e nos processos de cura intensos, é formado de 3 fluidos. A, forças superiores do plano espiritual, B, dos encarnados e da natureza também, terrestre, dos minerais e vegetais. E eu me recordo lá no Centro Espírita Allan Kardec, o pessoal falava, olha, no sábado de cura, os espíritos, né, que vão ali dar auxílio, eles pegam fluidos, às vezes, de plantas que estão na horta, né, alguns tipos de chás, etc., né? A gente observa que tudo segue a lei da física, da química, da orgânica, da inorgânica, tudo segue uma lei, não é um milagre. Então o espírito vai lá, bate uma palma, curou. Não, ele se utiliza de produtos, de meio, de elementos necessários, porque nós somos físicos. Para você curar o físico, você tem que agir no físico. E o pensamento sozinho não age, precisa de um auxílio. Continuando aqui, o ectoplasma, segundo a parapsicologia e a doutrina espírita, é um tipo de vapor, tonalidade branca, que emana do suposto médium, normalmente através da boca, mas nem sempre, mas também por meio de qualquer outra parte do organismo, utilizado comumente em sessões de materialização. Vamos ver lá os livros de Paulo César Frutuoso, interessante, né? Ou seja, para a constituição de corpos materiais diferentes daqueles de onde o fluido jorra. Ele é igualmente um ingrediente fundamental no processo de ectoplasmia, a produção de frações ou pedaços do utensílio da entidade materializada, mãos, faces, busto, entre outros. A existência desse fluido psicossomático externado do organismo de pessoas com dons mediúnicos. E a ciência espírita é cheia de exemplos que a gente pode pesquisar aí, de moldes que foram feitos e por aí vai, né? Mas eu não quero entrar. Eu só trouxe uma foto, curiosidade, não significa que tem que ser uma foto, ou melhor dizer, não significa que o ectoplasma ele tem que formar uma pessoa ali idêntica, não, pode ser uma outra pessoa totalmente, e a gente vê os vários exemplos que a ciência espírita nos traz, né? Continuando então no Livro dos Médiuns, será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados,
que os espíritos levantam a mesa? Ou seja, será que é com os braços dos médiuns, né, dos espíritos, então eles vão se solidificar e levantam a mesa, levantam o copo? E aí, o que vocês acham? Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia, ou seja, uma vida falsa, porque o que não tem vida não vai ter vida nunca, né? O móvel nunca vai ter vida, né? Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob influência do fluido de que si mesmo depende, que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Ué, mas o espírito não é mágico? Ele não consegue fazer tudo? Aí parece que não, né? Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos, olha lá, ó, livro dos médiuns, eu copiei e colei, de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Vou ler até de novo. Esse elemento, né, o perispírito, o fluido, né, que constitui o que chamais perispírito, então o elemento que constitui perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. A gente tem que lembrar que a obra espírita, ela surgiu lá através do Livro dos Espíritos na França em 1857. Agora, vocês observam que não existe, né, como eu falei, milagre. As coisas têm que vir à tona de acordo com a nossa possibilidade. E Allan Kardec, apesar de um trabalho extremamente muito bem organizado, sempre há como a gente completar, haja vista as obras de André Luiz e etc. Mas o que está falando aqui está exatamente conforme aquilo que nós entendemos ainda hoje, exatamente hoje. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chame seu auxílio, ou seja, aqueles espíritos que chamam outros para que os auxiliem, são-lhes inferiores ou estão-lhes sob as ordens? Ou seja, o espírito, então, ele precisa mover um objeto. Ele vai e chama outros espíritos. A pergunta é a seguinte: esses que ele chama são inferiores e esses que ele chama estão às suas ordens? O que vocês acham? São iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Pergunta: são aptos todos os espíritos a produzirem fenômenos desse gênero? O que vocês acham? Então, você desencarnou, você virou espírito, você é apto a fazer tudo? Os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Vocês observam como que o espiritismo ele vem, né, desde a base, construindo todo um edifício que nos dá hoje a sustentação do entendimento. Então, quando a gente observa que, eu vou ler de novo, ó, os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Então a gente pensa assim, morreu, virou anjo, né? Aí a gente vê que não, que muitos dos espíritos que ainda estão inferiorizados, que não conseguiram se desenvolver, eles ainda estão, muitos se acham até mesmo que não morreram, né, gente? Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem. Ou seja, aqui está falando que os espíritos, eles nunca fazem aquilo que está muito abaixo deles. Por exemplo,
Vamos dar um exemplo aqui de um artista, uma pessoa que é um exímio pintor de quadros, né, renascentista e por aí vai. Será possível que ele vai fazer a pintura de um muro? Olha, ele pode até saber, mas será que ele vai fazer uma pintura do muro? Só se ele for um quadro lá, né? Então, né, a gente sabe que o que está muito abaixo, a pessoa não vai conseguir, não vai ter interesse, né? Mas agora a pergunta é a seguinte, mas e se ele quisesse, ele poderia fazer? Vamos ver a resposta aí. Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. O espírito superior ele tem uma força moral, e alguns têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores como vós vos servis dos carregadores? Ou seja, se eu preciso fazer um serviço mais bruto, mais, né? A gente acha uma pessoa que tenha, não que a gente vai desmerecer ela, mas uma pessoa que tem uma afinidade para esse serviço mais forte. Já pensou a gente precisar descarregar um saco de cimento e chamar lá o engenheiro civil para descarregar o saco de cimento? Olha, pode até ser que ele vai conseguir, mas vai ter que tomar umas injeções para dor na coluna, né? E agora o cara que está acostumado, que já está naquele, ele vai conseguir mesmo. E já o cara que vai descarregar o caminhão de cimento, ele vai ser dificilmente, ele vai conseguir fazer um projeto arquitetônico, né, gente? Nota, já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Ou seja, o espírito ele se serve do meio onde ele reencarna para poder o seu perispírito ser constituído ali. Então, olha lá, ó, já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia nessa densidade em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados, tá, gente? Então, a gente observa que o grau de evolução num mesmo planeta, numa mesma cidade, às vezes até, ou mais às vezes até na mesma casa, varia de pessoa para pessoa. Mas, assim, uma coisa interessante é que os que estão aqui encarnados, de uma maneira geral, não são muito distantes uns dos outros, não, tá, gente? Há aqueles que mais se aplicam, mais trabalham, mais se dedicam, mas não é por isso que eles estão muito acima, não. Nos espíritos inferiores, né, diferente, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Ou seja, aquele muito inferiorizado, ele não consegue se desapegar das coisas da matéria. Eles pensam, obram como se ainda fossem vivos. Eles ainda acham mesmo que eles estão vivos no sentido de estar encarnados ainda. E é comum numa reunião mediúnica que o espírito fala, não, mas eu não morri, eu estou vivo. Não, mas, de fato, ele não morreu, só que ele está em outra condição, em outro, vamos dizer assim, outro momento, né, da verdadeira vida, porque a gente sabe que a vida é uma só. Estagiamos, ora na matéria e ora fora da matéria, mas a verdadeira vida é fora da matéria. Experimentam os mesmos desejos e quase sempre se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Então, como o assunto aqui é manifestações físicas, então a gente observa que para que ocorra uma manifestação física, há a necessidade de espíritos também, né, participarem ali, né, com essa manifestação, né, e esses espíritos que participam das manifestações físicas, eles são espíritos mais inferiores do que superiores, ou estão amando, né, sob ordem, ou sobre, né, supervisão de espíritos mais superiores. Pela mesma razão é que um homem de sociedade habituado aos trabalhos da inteligência
franzino e delicado de corpo não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. É o exemplo que eu dei do engenheiro e do chapa de carregar o saco de cimento, né? Eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. Stephen Hawking, né? Ele lutou por muitos anos, né, com uma doença, né? E ele era uma lenda viva, sendo um dos principais físicos da nossa era, né? E coitado, modo de dizer, né? Ele teve um problema, né, de doença degenerativa, mas o espírito dele estava, né, a toda potência. Nele, a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistentes os órgãos, há menos fluido nervoso, o exemplo que eu dei do Hawkins, né? Sendo o perispírito para o espírito, o que o corpo é para o homem, ou seja, o nosso corpo é para nós assim como o perispírito é para o espírito desencarnado. Sua maior ou menor densidade corresponde ao seu nível espiritual. Essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários as manifestações um poder maior do que o de que dispõem aqueles cuja natureza é mais etérea. Ou seja, aquele espírito mais grosseirão, vamos falar assim, uma palavra mais chula, ele tem mais acesso às coisas mais grosseiras do que aquele espírito mais requintado, ele tem acesso a coisas mais requintadas. Se a gente coloca uma música, né, mais assim, elaborada, mais das vezes tem pessoas que detestam, acham até, nossa, que coisa, né? E às vezes você bota uma música mais sensual e etc., vai ter aquelas pessoas que vão entrar em sintonia, e é por aí também, né? Querendo, deixa que eu pulei aqui. Isso. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas. Chama para executá-los um espírito do ofício. Então, quando o espírito mais superior, ele quer realizar alguma coisa mais grosseira, ele chama alguém, o exemplo que está aqui no livro dos médiuns é assim, ele chama alguém para executar, um espírito que faça o trabalho. Pessoal, então hoje o estudo até acabou rápido, até foi rapidinho. Era esse o assunto que eu gostaria de colocar para vocês. Se alguém quiser acrescentar, fazer alguma pergunta, aproveita que o Virgílio está aí para responder, né, Virgílio?